Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula e, no caso, última aula aqui da disciplina, certo? Para você estar assistindo aí na plataforma. Espero que vocês estejam entendendo sobre o assunto que a gente vem comentando e debatendo durante esses minutinhos, durante toda aquela apostila, os exercícios e atividades trabalhadas. Dentro do processo, vamos agora falar um pouco de processo, como eu falei na aula passada. Vamos falar um pouco sobre isso. Dentro do processo, dando continuidade, tem entrada, processamento e saída. O fornecedor, você tem seu fornecedor, você compra ali a matéria-prima, você processa aquele produto, você trabalha, manipula ele e depois você vende ele. No caso, é para questão de fábricas, por assim dizer. Então, o processo basicamente é isso: é uma estratégia que utiliza de entrada, processamento e saída. Você que vende roupas, você compra do fornecedor as roupas já vêm prontas, lá você vai etiquetar, você vai bater fotos para compartilhamento, você vai colocar no manequim, você vai colocar os estilos de roupas, roupa social, roupa simples, tudo é um processo, certo? É o processamento. E por fim você vai o quê? Vender, né? Você vai vender aquela roupa, você vai vender aquele calçado, você vai vender aquele alimento. Ou seja, processo é o quê? É uma estratégia, uma ferramenta que utiliza-se de entrada, de processamento e de saída, tá bom? Basicamente é isso. Só que dentro dela existem ferramentas, existem subtemas dentro do processo, por assim dizer, tá bom? Então, todo tipo de trabalho importante na organização faz parte de algum processo. A cultura da organização faz parte de um processo pré-estabelecido. A meta de vendas, marketing, propaganda, publicidade faz parte de um processo pré-estabelecido. A questão de como eu devo trabalhar, de como eu devo estar inserido no mercado, faz parte de um processo administrativo. O código de ética da empresa, com as normas, com as regras, faz parte de um processo administrativo. Ou seja, passamos por processos da nossa empresa dia a dia, dia a dia, um atrás do outro, certo? Não existe produto ou serviço oferecido sem um processo organizacional por trás. E o que é um produto e é um serviço? Produto é aquele celular que você vai estar vendendo, é um produto. Serviço, manicure que você vai contratar ali para fazer suas unhas e tal, cabeleireiro para cortar seu cabelo, hidratar, fazer o corte e tal, serviço, certo? Então, não existe produto ou serviço oferecido sem um processo organizacional por trás. É algo bem claro, é um tema bem claro, né? Bem específico, mas que precisamos trabalhar esse processo de forma que positiva, de forma com que a empresa cresça, certo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, vamos dificultar um pouquinho a parte do processo. Existem alguns tipos de processo, certo? Que a gente vai estar falando aqui, que a gente vai estar debatendo aqui na aula. Existem três. Quais são os três? Primeiro, anotem aí no caderno de vocês. Processos primários. Esse é um dos tipos de processo que nós vamos estar estudando. Segundo, processos de suporte. É o segundo tipo de processo que nós estaremos comentando aqui em aula. Terceiro, processos de gerenciamento. Todos eles são distintos um do outro. Todos eles são diferentes um do outro. Quais são os três? Processos primários, processos de suporte, processos de gerenciamento, certo? Todos eles é diferente, distintos um do outro. Vamos ver o que são esses processos, como são. Processos primários. No conteúdo aqui, no meu material, diz o seguinte, a gente vai estar lendo e comentando um pouquinho, diz o seguinte: é também conhecido como processos essenciais
O processo primário é conhecido como processo essencial de uma empresa. Perpassam em toda a instituição esse processo primário e entregam valor aos clientes. Esse processo primário, ele participa de toda a instituição e ele entrega valor aos clientes. É considerado o processo primário. São frequentemente chamados de essenciais, pois representam a atividade essencial que uma organização desempenha para cumprir um bom resultado, para cumprir com suas padronização, para cumprir com seus resultados pré-estabelecidos. Aí temos alguns exemplos. Primeiro exemplo, produção é um processo primário que perpetua toda a instituição e que vai agregar, ter um valor positivo ou negativo para o seu cliente, que é seu resultado final, certo? Outro exemplo de um processo primário, vendas. É um processo que ocorre dentro de uma empresa que perpetua toda a instituição, né, responsável por vendas, e que vai agregar valor ao seu cliente, no caso, a necessidade ali do seu cliente, certo? Então seria o segundo ponto aí, o segundo exemplo do processo primário. Aí temos também outros exemplos como recebimentos do material, dos fornecedores, dos produtos, certo? Temos também o exemplo de atendimento, é algo praxe que é necessário dentro da empresa atender seu cliente, e isso é um processo primário que vai estar entregando ali positivamente ou negativamente um bom atendimento, um atendimento de qualidade, um atendimento padronizado. Bom dia, tudo bem com você? Qual é o seu nome? O que deseja? Perguntas técnicas ali que você poderá estar agregando ali dentro da instituição para um bom resultado positivo, certo? Então, aí são alguns exemplos que eu comentei com vocês: produção, vendas, recebimento e atendimento, certo? Muito importante e que tenha e tem muita positividade em trabalhar dessa forma aí, organizadamente e planejadamente, tá bom? O próximo processo que a gente vai estar debatendo aqui em sala, em aula, em videoaula, seria o processo de suporte. A palavra já está falando, né? Suporte. O que é o suporte? Eu tenho um computador na empresa e tal, deu problema. Eu vou contratar quem? O suporte. O que é o suporte? São as pessoas de TI que fazem a manutenção da empresa e tal, do aparelho tecnológico, do aparato tecnológico e tal. Suporte. Também conhecido como processo de apoio, certo? A empresa precisa de processo de suporte? Com certeza. Uma estrutura. Quais são os aparatos tecnológicos que precisam de manutenção? Um ar-condicionado é tecnologia? É tecnologia. Precisa de manutenção? Precisa. Limpeza, tal. Computadores, scanners, impressoras, aquelas impressoras que digitalizam, né? Manutenção. Questão de fiação, a questão de iluminação, a inovação, certo? Processos de suporte. É interessante. É primordial você trabalhar de forma organizada, de forma padronizada sobre os processos de suporte. É muito importante. Geralmente produzem resultados imperceptíveis aos clientes. Geralmente. Mas são essenciais para a gestão efetiva da organização. São essenciais para a gestão efetiva da organização. Então, como o primeiro processo, né? Processo primário, esse segundo aí, o processo de suporte, ele é importantíssimo também. Como ele falou, o slide falou, imperceptível aos clientes às vezes, mas que para a gestão da empresa, a empresa gerir e crescer, ela é muito efetiva, influencia muito. Computadores atualizados,
sistemas atualizados, automatizados, padronizados, certo? Influencia muito, tá? Isso garante o quê? Um suporte necessário aos processos, certo? Suporte necessário aos processos. Não é só relacionado ao processo tecnológico, mas tipo assim, eu trabalho fazendo tal serviço, aí eu estou de férias, aí o cliente quer o serviço. Aí não, vem tal dia, porque fulano está de web, está de férias, quando ele voltar ele faz seu serviço. Tá certo isso? Não tá certo. Teria que ter uma pessoa ali para tomar as rédeas e tentar resolver da melhor forma possível o serviço no qual o funcionário está de férias. Isso são processos. E o processo de suporte é um processo de suporte. Tá entendendo? Só que no caso aí, o processo de suporte humano, né? E não necessariamente tecnológico. Tá? O principal diferenciador entre os processos de negócio e de suporte é que processos de suporte não geram valor direto para o cliente, gera valor para a empresa, mas para o cliente em si não gera aquele valor de atendimento e tal, não, mas para a empresa gera valor sim esse processo de suporte. Por isso que ele está dentro aí dos segmentos de processos, né? Processo primário e processo de suporte, tá? Aí vamos falar um pouco dos exemplos. Tem a manutenção dos recursos tecnológicos, como eu venho falando aqui na aula. A manutenção desses recursos. Trabalho interno da empresa e os funcionários, os parceiros estavam tendo dificuldade de respiração, estavam gripando, estavam tendo problemas, né, de respiração. Adivinha? Adivinha? Estava sem manutenção dos ar-condicionados há mais de ano. E a gente reclamando e tal, aí o gestor foi e pediu pro rapaz do técnico fazer a manutenção e tal. Pessoal, tanta poeira dentro de um ar-condicionado que vocês não imaginam. Ou seja, está influenciando o resultado, a proatividade do colaborador, do parceiro? Com certeza. Por falta de quê? Por falta de processo de suporte. Certo? A inovação, pessoal, desse aparato tecnológico também pode entrar em processo de suporte, certo? Algo que ficou ultrapassado. Por exemplo, aqueles computadores que eram tubo, né? Dessa grossura a tela e o tubo. Ultrapassados. E ainda tem empresas aqui na cidade que eu moro, que eu resido, que usam esses aparatos aí ultrapassados. Vai influenciar? Vai. Certo? De forma negativa, né? Tá bom? Outro exemplo de um processo de suporte: manutenção predial, manutenção do estabelecimento, o alugado ou próprio. O que é a manutenção estrutural? O que é? Layout da empresa, frente, né? Iluminação da empresa, a pintura da empresa, a cerâmica da empresa, questão dos IPI, né? Que é aquele material de suporte para pessoas de necessidade e tal, dependendo do segmento. Ou seja, manutenção predial. Em quantas empresas você entraram e você, caramba, como é que está desatualizado? Olha, coisa. Hoje, pessoal, as empresas têm aquela luz e quando você entra, é de sensor, aí ela acende. Quando você sai, ela apaga. Isso é um processo de suporte? É uma inovação, uma mudança, um melhoramento. Economiza o que? Energia, que durante 1 ano, 2 anos, vai ver a economia que está acontecendo. Algumas empresas já utilizam, no caso desse detalhe, mas tem muitas empresas que não utilizam. Muitas. Certo? Processo de suporte. Desenvolvimento de recursos humanos e contratações. Desenvolvimento de recursos humanos e contratações. Desenvolver a equipe. Desenvolver as pessoas que ali estão inseridas. Pessoal, se nós, gestores, administradores, não trabalharmos com nossa própria equipe, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai treinar?
Quem é que vai desenvolvê-las? Quem é que vai capacitá-las? Se não for o gestor administrador, vai ser quem, pelo amor de Deus? Tá vendo essa parte reflexiva que a gente pode estar pensando nas empresas que vocês trabalham, equipes, gestores, administradores? Que vocês podem estar aí analisando e eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que analisar melhor a minha parte de desenvolver o recurso humano, né, que é a parte priori da empresa, que faz a empresa crescer. O ser humano, é o potencial que ele tem, a proatividade que ele tem, a capacitação que ele tem. Como eu vou falando, pessoal, nas minhas aulas AD, minhas aulas presenciais, nós precisamos nos capacitar sempre. A questão de inovações, terminou a administração, vai fazer uma especialização, vai fazer outra graduação, vai procurar mais treinamentos. Pessoal, a administração é só o começo, é um pontapé inicial. Lá você vai alçar novos voos, você vai ter a visão de crescimento sempre. Certo? Eu gosto de fazer essas reflexões nas aulas para vocês verem a realidade do que a gente está vivendo. Tá bom? Então, recapitulando, falamos de processo primário, demos conceituação e exemplificamos. Falamos de processo de suporte, demos a conceituação e explicamos os exemplos. E o terceiro seria o quê? Processos de gerenciamento, né? O que seria conceituado assim um processo de gerenciamento? Também conhecido como processo de gestão, que é o que nós estamos estudando. São utilizados para quê? Para medir, são utilizados para monitorar, controlar as atividades inseridas dentro da empresa, garantindo o alcance de suas próprias metas. Como eu venho falando nas outras aulas, a empresa que não trabalha com meta está equivocada. A empresa precisa trabalhar com metas. Administradores precisam trabalhar com metas. Gestores precisam trabalhar com metas. Certo? Então, trabalhem com metas. Processo de gerenciamento. Os processos de gerenciamento não agregam diretamente valor aos clientes, mas são necessários para assegurar que a organização opere e trabalhe de forma eficaz. E o que é trabalhar de forma eficaz? Atingindo os resultados pré-estabelecidos, atingindo as metas pré-estabelecidas, fazer com qualidade. Vocês já ouviram falar muito isso. Pessoal, se vocês forem fazer alguma coisa dentro da organização, se vocês forem trabalhar algum setor, algum segmento, se desafiar, façam da melhor forma possível. Pode até aquela nomenclaturazinha, não faça meia boca não. Faça da sua melhor forma possível. Você usando seu melhor entendimento, sua melhor característica, sua melhor técnica, sua melhor experiência. Faça da melhor forma possível. Isso é um bom processo de gerenciamento. Tá bom? Isso é um bom processo de gerenciamento. Aí, exemplos desse processo de gerenciamento, temos o quê? Nós temos gestão orçamentária, a questão dos orçamentos ali da organização. O administrador precisa ver isso aí, a questão de investimentos, como é que está sendo feito. Sabemos de prática, estudamos, é o quê? São 100%. Dependendo da estratégia de planejamento e segmento da empresa, a empresa tem que pegar 30%. E o que, pessoal? Investir em processos, investir em qualidade, investir em ferramentas, em fundamentos que façam com que a empresa melhore, certo? Estrategicamente falando, tá bom? Posso investir 40, posso investir 50,
Pode, dependendo do segmento do que está entrando, você pode estar investindo. Agora, não deixe de aprimorar, não deixe de inovar, não deixe de investir. Tem que estar investindo, tá? Outro ponto, outro exemplo do processamento de gerenciamento é o que? O planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico, Webster? O que é planejamento estratégico, alunos de administração? Pontos fortes, pontos fracos, pontos a melhorar, fraquezas e oportunidades, né? Pontos fortes, pontos fracos, fraquezas e oportunidades. Quais são esses indicadores dentro do segmento da empresa que você está inserida? Planejamento estratégico. Basicamente, resumidamente, objetivamente, planejamento estratégico. Outro exemplo do processo de gerenciamento seria o quê? Auditoria, consultorias e auditorias. Processo de gerenciamento. O que é consultoria, alunos? O que é auditoria, alunos? Ah, isso aí é para ganhar dinheiro. Olha o pensamento, olha a visão. Está equivocado. Consultoria é um profissional da administração, diretamente ou indiretamente, que está contratado ali para fazer a consultoria, consultar a empresa, os problemas que ali estão inseridos. Ele vai poder identificar, ele vai poder solucionar, dar uma solução para que sejam resolvidos. Depois do prazo pré-estabelecido, pré-trabalhado, vai vir da mesma equipe ou de outra equipe de consultores, auditores, o auditor, que ele vai estar ali fiscalizando e analisando essas mudanças que foram colocadas pelo consultor. Se foi feito, show de bola, parabéns para a equipe, vão receber gratificação, vantagem competitiva e tal. Se o auditor foi lá, fiscalizou os processos, os fundamentos e tal da empresa, foi negativo, e aí vai preciso refazer novamente toda a parte de identificação de problema, de solução, de reavaliação, testar, reestruturar. Lembra daqueles fundamentos? Ou seja, exemplo de processo de gerenciamento, consultoria e auditoria. Na empresa que vocês estão inseridas, já fez esses processos de gerenciamento, a parte de consultoria e auditoria, desculpa. Já fizeram? Não? Quer conhecer mais? É interessante? É interessante, muito interessante, certo? Então, quais são os 3 processos aí, os tipos de processos? Processo primário, qual outro? Qual outro, pessoal? Processo suporte e, por último, processo de gerenciamento. Foi dado conceituações e foi dado características, né? Um exemplo desse processo que tem aqui, que a gente pode estar comentando rapidamente, seria o quê? Uma preparação do café da manhã. Como é o processo que é feito no café da manhã? Primeiro, buscar o pão na padaria. Segundo, coar o café. Terceiro, preparar a mesa. Quarto, pegar os frios, a manteiga na geladeira. Quinto, acordar a equipe, chamar o pessoal para participar do café da manhã. Ou seja, olha o processo pré-estabelecido e executado. Parece fácil na primeira vista, sim, processos, início, processamento e saída, é fácil e tal. Mas se apegarmos apenas a essa fase, percebemos que o procedimento integrado é uma sequência de tarefas. Errou numa tarefa dessa, prejudica todo o final, prejudica todo o resultado final desse processo. Buscar o pão é, portanto, apenas uma parte do produto final, que é o café da manhã e por aí vai, certo? Aqui, se eu não me engano, tem outro exemplo que é interessante, tipo, análise do exemplo, análise desse exemplo que foi dado agora. O processo todo envolveria o quê? Pegar a carteira, ir para a padaria, escolher os pães, efetuar o pagamento, levar os pães para casa, organizar os pães em um recipiente legal, pegar os frios e a manteiga na geladeira, colocar em mesa,
Deu uma pausa aqui, mas foi um problema aqui com a câmera. Mas pessoal, continua nesse pensamento. Em nossa casa, nós podemos dizer que é um processo simples, esse que foi relatado aqui, os exemplos. Mas nesse contexto, já pensou se fosse em um hotel, a questão do café da manhã para 100 inquilinos ali que está num processo ali de estar dormindo e depois saindo? Como funciona? É de forma eficiente, é de forma eficaz, é de forma otimizada, é de forma padronizada? Ou seja, nesse contexto já podemos visualizar a necessidade da gestão por processos, a questão da diferenciação, a questão do grau de dificuldade de um processo desse dentro de um hotel, uma rede hoteleira, né? Aí já pensou uma rede hoteleira, vários hotéis em diversas cidades aí do estado. Qual é a padronização, qual é a consultoria, a auditoria, está numa padronização que a rede hoteleira quer, necessita? Ou seja, é importante, é interessante nós trabalharmos o processo dentro dessas organizações, dentro desses setores, certo? Vocês viram aí, analisaram um pouco o grau, né? Então, o processo nada mais é do que um conjunto de atividades, um conjunto de estratégias interrelacionadas, certo? Interrelacionadas em realizar e atender necessidades específicas estabelecidas. Então, conceituação de processo para a administração. Processo de conjunto de estratégias e ferramentas interrelacionadas para visando atender necessidade específica. É atender o cliente? É atender a estrutura da empresa? É atender uma boa relação dos funcionários, gestores, atender a boa relação dos parceiros da empresa? Ou seja, é muito importante, tá? Chegamos agora nos 27 minutos, agora a nossa terceira aula. E eu vou levar esse tempinho aqui para a gente estar finalizando a nossa videoaula, certo? Pessoal, quem se interessar por esse assunto é muito amplo, tem muitos livros, artigos, certo? Vocês podem estar aí estudando e se aprofundando cada vez mais. E espero que vocês se aprofundem, que é uma área muito interessante na administração. Desde já agradeço pela atenção de vocês, por assistir essas 3 videoaulas, vocês estarem aprimorando seus conhecimentos. As atividades vão ser enviadas conforme a padronização da faculdade, vocês vão estar respondendo ali direitinho e tudo, certo? Espero que vocês tenham gostado da apostila. Desde já, forte abraço a toda a turma de administração. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, vocês terão meu e-mail, terão meu Instagram, terão meu WhatsApp. Pode entrar em contato que eu estou à disposição, certo? O que eu puder fazer, orientar, eu vou estar analisando, vou estar orientando vocês, tá bom? Então, a dica, continue estudando, continue em treinamentos, em capacitações, porque conhecimento, pessoal, ninguém tira de você, ninguém tira. Então, uma das dádivas aí que é concebida aos seres humanos é o conhecimento. Então, enquanto você puder estar adquirindo aí conhecimento, faça, procure conhecimento. Se você não procurar, infelizmente você não vai ter aquele conhecimento específico. Mas se você estiver aí constante aí, procurando se aprimorar, procurando conhecer, procurando entender, eu tenho quase certeza que você irá alcançar suas metas profissionais pré-estabelecidas, irá alcançar seus planos. E se você que não tem plano, não tem meta, faça a partir dessa disciplina. Procure fazer metas para a sua vida profissional, certo? Tem que sair do comodismo. Webster, é fácil falar. Falar é fácil, certo? Isso que eu estou falando para vocês, turma, também é para mim, para minha reflexão. Então procure o melhoramento profissional, certo? Busquem mesmo, certo? Que nós estaremos encontrando o que nós estaremos buscando, tá bom? Então, finalizando aqui, espero que vocês tenham gostado da disciplina
estudem cada vez mais, leiam livros cada vez mais. A administração é leitura, é uma ciência, então precisamos de leitura, parte teórica, tá? Forte abraço a todos e até as próximas disciplinas que estaremos aí, tá bom? Tchau, tchau, tudo de bom. Abraço.